E aí, pessoal, tudo bem? Queria falar um pouco hoje sobre uma dúvida, uma inquietação e um motivo que faz muita gente desistir dos clássicos da literatura, que é o fato de você não entender tudo, né? Então você lê um clássico da literatura e aí fica aquela impressão que você não captou direito o que o livro quis dizer, entre aspas, você não pegou todas as referências. Às vezes você vai ler um artigo, sei lá, um livro sobre esse livro que você leu, ou então você vai ver um vídeo de alguém comentando esse livro. E essa pessoa fala várias coisas que você fica, caramba, não tinha entendido isso aqui, eu não tinha captado isso aqui. E para muitas pessoas isso é uma experiência frustrante, né? A experiência de você não entender tudo que um clássico da literatura quer dizer, de você não ter captado todos os símbolos, não ter pegado todas as nuances ali da trama, não ter entendido uma referência que uma coisa fez a outra. Enfim, primeiro ponto muito importante da gente falar sobre essa questão assim, de não entender tudo de um clássico da literatura é que você não precisa necessariamente entender tudo. Isso é a primeira coisa que eu preciso realmente que vocês tirem na cabeça de vocês. Vocês não vão entender tudo de um clássico da literatura, especialmente, né, se você estiver lendo a primeira vez, ou então se você for um leitor inexperiente, não tiver lido clássico da literatura, ou se você não tem a técnica para poder apreciar uma obra de literatura clássica, que existem modos, né, existe uma técnica, existe uma forma, digamos assim, correta de você conseguir ler aqueles livros e conseguir apreciá-los, claro. Enfim, isso fica para temas para outros vídeos. Porém, a falta, às vezes, dessa técnica ou a falta de experiência, dessa prática, faz com que você não entenda tudo de um livro de literatura clássica, e isso é absolutamente normal, tá? Quando a gente vê um crítico literário ou um outro escritor escrevendo sobre um clássico da literatura, aquele cara provavelmente leu aquele livro, releu uma segunda vez, uma terceira vez, ou então ele leu em vários momentos da vida dele ali, então aquele livro já passou por aquela pessoa várias vezes. E cada vez que ela relê, ela vai pegando um pouco mais ali do conjunto de sentido daquele livro, certo? Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que perder esse fetiche de entender tudo, entender absolutamente tudo de um livro de literatura, especialmente se for de literatura clássica, tá? Agora, eu queria falar também sobre outros dois pontos muito importantes aqui, ainda sobre entendimento, né? Apesar de você ser normal, né? Apesar de ser normal o fato de que você não vai entender tudo, isso não quer dizer, claro, que não existem coisas que você pode fazer para conseguir entender um pouco mais, pelo menos, daquelas obras, certo? A primeira delas, eu diria, é você ler com um pouco mais de calma e atenção do que você lê uma obra, vamos colocar aqui no lato sensu, literatura contemporânea, tá? Então, normalmente quando você pega um romance de literatura contemporânea, como, sei lá, Colin Hoover, Tudo é Rio, Harry Potter, As Crônicas de Gelo e Fogo, esse tipo de coisa, quando você lê esses livros, você consegue ler com uma certa velocidade, com um certo dinamismo, sem perder muita coisa, né? Por que isso acontece? E aí, se você tentar fazer isso com um livro de literatura clássica, não vai dar muito certo, ou pelo menos você vai achar que está entendendo muita coisa, você vai achar que está entendendo ali tudo que está sendo dito pelo autor, mas você está perdendo ali muita coisa importante que você deveria conseguir apreciar com mais calma. Isso acontece principalmente porque quando um autor de literatura contemporânea, eles escrevem esses livros que a gente, né, que estão, digamos assim, na moda, estão aí na praça, a preocupação principal do autor, e claro, do leitor também, é a mera sucessão dos eventos. Então, você está preocupado com o que aconteceu nesse capítulo e o que vai acontecer no próximo, e o próximo capítulo, e esse capítulo, eles têm uma obrigação de te excitar para que você saiba o que vai acontecer em seguida, né? Aquela velha história do plot, tá? Eu ainda vou fazer um outro vídeo depois explicando que por que o plot, no fundo, não é uma coisa tão importante, principalmente na literatura clássica, e você não deveria se preocupar tanto com plot, no fundo, mas isso é um tema para outro vídeo. Então, quando você lê um livro de literatura contemporânea, um best-seller, é comum que esses livros eles tenham como única preocupação essa sucessão de eventos, né? Esse plot, poxa, aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. E aí você vai lendo as páginas e, se você perceber que você está conseguindo captar o que aconteceu aqui e por que isso influenciou o que aconteceu aqui, você consegue ler o livro inteiro sem nenhuma dificuldade, tá? Na literatura clássica não é bem assim, certo? Quando um autor de literatura clássica escreve, ele não escreve somente para que você consiga captar a sucessão dos eventos. Ele escreve para quê? E, na verdade, não é que ele escreve para quê, mas é que ele escreve de tal modo que os parágrafos, as descrições, a ordem das palavras e a ordem das frases, como que ele coloca cada coisa, a montagem dos capítulos, tudo isso esteja repleto de significado. Então, é totalmente diferente uma descrição de cenário
de um autor qualquer, quando eu digo autor qualquer, não é no sentido necessariamente pejorativo, é só no sentido de um autor mediano, né? Um autor medíocre no sentido de mediano, que não tem nada de demais. Quando esse autor ele escreve uma descrição, é totalmente diferente de quando um Flaubert, por exemplo, faz uma descrição de um cenário. Uma descrição feita pelo Flaubert, ela tem uma cadeia de significados, ela é construída com um determinado olhar, ele está usando a narração de um determinado jeito, que você só vai conseguir captar se você tiver uma certa atenção quando você estiver lendo, certo? E se a sua preocupação for simplesmente, o que aconteceu aqui e o que vai acontecer depois, o que vai acontecer, né? E muitos leitores, eles têm essas experiências, você muitas vezes vai achar que você tem o direito, inclusive, de pular alguns trechos do livro, né? Então muita gente está lendo aqui um livro e ela lê uma cena, e se ela tiver entendido o que aconteceu nessa cena, ela se dá o direito de pular, às vezes, uma descrição, de pular uma introdução a um determinado cenário, de pular até um certo diálogo, se ela achar que isso não vai ser importante para o que vai acontecer em seguida, ou seja, se ela achar que isso não é importante para o plot. E, de fato, né, se você se preocupar somente com o plot, acaba que isso não é importante muitas vezes. Porém, como eu disse, a literatura clássica não é assim. Aquele livro de literatura clássica que você lê, quando aquele autor ele faz aquela descrição, ele constrói aquele diálogo, aquilo está cheio de significado. Você tem que entender por que aquelas pessoas estão falando, por que elas estão falando daquele jeito, o que elas querem dizer. Às vezes, quando um autor ele descreve um simples olhar de um personagem, então fulano olhou para um canto, aquilo ali está imbuído de significado, que se você ler de forma rápida, apressada, simplesmente querendo saber qual que é a próxima coisa que vai acontecer, você vai acabar não conseguindo captar, certo? Então esse é o primeiro erro que eu diria que dá para corrigir, que você consegue corrigir rapidamente na sua leitura, que pode fazer com que você tenha uma experiência mais frutífera da literatura clássica, você consiga apreciar melhor as obras, certo? Então é você ler com mais calma, no sentido de que talvez o modo como você leia os outros livros de literatura não seja o modo que vai funcionar se você for ler um livro de literatura clássica, porque aquele livro ele tem significados que vão muito além da mera sucessão de eventos, que vão muito além do plot. Aí tem ainda uma outra coisa que eu queria falar também, além disso, além do plot, que é o seguinte. É fundamental que você, quando for ler um livro de literatura clássica, você não cometa o erro que muita gente comete, que é não aproveitar o livro em si. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, qualquer romance da Colleen Hoover e você começar lá a ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, às vezes você vai entender perfeitamente. Só que se você pegar um épico, sei lá, um épico escrito no século XV, século XIV, ou então se você pegar um romance do século XVII, uma tragédia de Shakespeare, e você simplesmente começar a ler, é óbvio que aquele autor, ele escreveu um determinado contexto histórico, é óbvio que ele se utilizou de determinados símbolos. Então, por exemplo, é muito comum, né, que autores medievais ou autores ali no início do período do Renascimento, eles utilizem muito de conhecimentos astrológicos para se referir a uma determinada cena, para construir um determinado simbolismo num capítulo. Então, é claro que você, naturalmente, você não tem a obrigação de saber disso. Mas como então a gente vai conseguir entender quando o autor utiliza esse tipo de coisa? Como que eu vou conseguir entender, né, o que a gente pode chamar aqui do contexto macro do livro? Então, as referências do autor, como que ele utiliza um determinado simbolismo, então o contexto histórico, esse tipo de coisa. Perdendo um costume, a gente vai conseguir resolver isso, perdendo um costume que muitos leitores têm, que é não aproveitar o próprio livro. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você pega um livro de literatura clássica e esse livro tem bibliografia, ele tem notas explicativas, ele tem prefácio, tem pós-fácio, tem apresentação, introdução, tem observações do tradutor, esse tipo de coisa, e você muitas vezes ignora. Você simplesmente pula tudo isso e acha que você vai abrir o livro e entender absolutamente tudo. Como eu falei lá no início, é claro que é normal que você não entenda tudo de um livro de literatura clássica, porém, uma coisa que poderia te ajudar bastante a entender questões de contexto, questões de simbolismo, é aproveitar os outros elementos que tem dentro do livro, ou seja, aproveitar a editoria do livro. Então, a editora, quando ela faz um livro com prefácio, com pós-fácio, com introdução, com muitas notas explicativas, vou dar um exemplo da Penguin, né, porque a Penguin é uma autora que coloca ali na praça muitos livros clássicos da literatura, aproveitem o livro. Então, leiam o prefácio, leiam o pós-fácio, leiam alguma nota de tradução, leiam as notas explicativas de todos os capítulos do livro.
Aproveitem tudo que a editora trouxe, porque isso pode ser fundamental para a sua compreensão da obra, tá? Então, enfim, resumo da ópera. Se acostume com o fato de que você não vai entender tudo, tá? Agora, formas que você pode, coisas que você pode praticar para que você consiga entender melhor um livro de literatura clássica é ler mais devagar, ler com mais atenção, entender que existem significados ali além do plot. Depois, como eu falei, eu vou trazer um vídeo falando mais a fundo sobre isso. E também aproveitar melhor o próprio livro, né? Aproveitar todos os elementos que a editora trouxe ali, prefácio, pós-fácio, introdução, notas, esse tipo de coisa. Beleza? Então acredito que com isso você consiga ter uma leitura muito mais frutífera e, claro, sempre sabendo que se você não entendeu tudo, se você não captou alguma coisa, isso é absolutamente normal. Não tem nada de demais nisso. Fechou, pessoal? Valeu, obrigado.